queria saber na opinião de vocês, o que a gente deve ver de mudança? Porque, por exemplo, eu fui num podcast que fala sobre mercado, stock picking. E aí, lá eles me perguntaram, cara, o que você vê pro futuro? Eu falo, eu não sei daqui a quanto tempo, mas eu acho que é menos do que a gente imagina. A gente vai começar a ter perfis feitos totalmente por IA e que provavelmente serão mais interessantes do que os perfis feitos por pessoas. Já tem, cara. Porque, por exemplo, então, mas não tem muito. Ou não tá gigante. Mas tem uns gigantes, assim, 5 milhões de inscritos. Manda pra mim depois, eu não conhecia. Mas porque eu fico pensando, cara, eu tenho a meta de responder um tanto de pessoas por dia. Só que é difícil, né, você fazer isso. Porque tem reunião, tem gravação, tem um monte de coisa. A IA pode responder todo mundo. E antes de responder a Betina, ela pode ir no feed da Betina e ver, olha, a Betina foi para tal lugar agora há pouco, ela tem tal religião, tem tais interesses, então ela cria rapport com a Betina enquanto cria rapport com outros 1 milhão de seguidores ao mesmo tempo. Isso é muito mais interessante do que a gente. Ela tem muito mais conhecimento. Tudo bem que ela tem que conseguir retrucar, né? Hoje é um negócio meio via única, mas já tá conseguindo. O ChatGPT, quando eu vou usar de vez em quando, ele termina a minha resposta falando, quer saber mais sobre esse assunto? E fico lá. Isso para o mercado de educação, para pensar que não faz mais sentido todo mundo que estiver fazendo um curso, por exemplo, assistir o mesmo curso. Porque antigamente fazia sentido, porque todo mundo assistia o mesmo curso. Agora, com inteligência artificial, a minha demanda é diferente da sua. Então, eu sou de um nicho específico. Eu posso fazer com que o meu curso seja muito mais voltado por aquele nicho, todos os exemplos para o seu nicho, para o seu faturamento, para a sua... Então, a gente vai ter a ultra personalização de distribuição de conteúdo, tanto orgânico quanto pago. Eu estava estudando stand-up. Eu fui ler o livro do Léo Lins. Cara, muito legal e tal. Depois de um tempo, eu fui estudar stand-up no ChatGPT. Você ter uma experiência de estudo completamente personalizada. Porque se eu quiser aprofundar em um único tipo de humor, cara, humor negro, que é o caso do Léo Lins, ele pega mais. Não, mas eu quero só trocadilho. E aí eu fico buscando todas as possibilidades de trocadilho, peço pro ChatGPT fazer os trocadilhos para mim. Então é completamente diferente da outra experiência lá, que talvez eu nem soubesse que eu poderia aprofundar tanto em uma área só e tal. Então, para o mercado de educação, a gente vai viver a educação hiperpersonalizada. E não vai nem dar para saber se você está falando com robô, não. Lá na nossa empresa, a gente tinha humanos respondendo lá e tal, e a gente trocou... Humanos é muito bom. A gente trocou por a parte de WhatsApp por robô. Isso no quê? Suporte a aluno ou suporte? Suporte, por enquanto, tá só não alunos. Pro cara que tá interessado em comprar. Entendi. Aí uma vez... Faz venda também? Faz venda. Olha só, o robô chegou a essa conclusão, não foi... Porque eu passei a minha personalidade para ele na hora de treinar. Aí o cara perguntou, cara, eu tô na dúvida, isso é um humano ou um robô? O robô falou assim, você nunca vai saber. Se eu sou... O robô falou, se eu sou um humano tão robótico... como é que é? Você nunca vai saber se eu sou um humano tão ruim que parece robótico ou um robô tão bom que parece humano. Nossa, que é uma coisa que você fique com essa curiosidade. Né? Olha, cara, o robô falou isso, ele chegou a essa conclusão. Uma resposta bem espirituosa, né? É espiritual. Eu ensinei para ele o que é antítese, que é o contrário, né? Eu ensinei para ele o que é ironia, sarcasmo. Ele entendeu e o robô é sarcástico, sabe fazer trocadilho, sabe fazer ironia. E o cara não sabe mesmo. Agora sabe porque vai assistir aqui, né? Mas, cara, é muito, muito bem montado, assim. É a terceira onda, né, da inteligência artificial. Eu fui agora para o Vale do Silício estudar sobre isso, para até ver como que a gente podia implementar na empresa. E aí a gente tem 3 fases, basicamente, que as pessoas estão estudando lá, né? E essa terceira fase, a gente está vivendo justamente essa transição, que é a mais perigosa, porque é o robô começar a manipular sentimentos. Inclusive, eles estavam, bem na época que eu fui, que foi outubro do ano passado, eles estavam vivendo um alvoroço ali na Califórnia, porque teve um caso de um menino que morreu porque estava conversando com o robô e se apaixonou pelo robô e tal. Exato. Então, eles estavam bem assim, estamos diante de uma grande mudança para essa nova fase em que a inteligência artificial vai ganhar um outro nível de inteligência, de fato vai virar um negócio emocional e mais manipulador, e tá todo mundo sem saber como é que vai ser. E, ao mesmo tempo, com medo mesmo, assim, porque as coisas vão mudar muito. Você usa muito? Não. Você usa? A gente começou a usar agora. Cara, eu uso. Se você já tá usando um pouco, não sei quanto, né? Talvez não dê ainda. Mas quando você começar a usar um pouco mais,
Você vai fazer a seguinte pergunta pro ChatGPT. Você vai falar para ele assim, ó, baseado nas nossas interações, desde que a gente começou a conversar. Ele falou, eu ainda te conheço muito pouco. Eu quero que... Cara, o meu, se vocês quiserem eu leio aqui, mas ele sabe mais de mim do que a minha terapeuta. Só que eu não sei se você chegou a fazer a versão aprofundada, porque a pergunta é, cara, baseado nas nossas interações, o que você pode dizer sobre mim? Aí ele foi político, polido, né? Aí eu falei, eu aguento, sem filtro. Eu quero sem filtro, brutalmente honesto, tanto as coisas positivas quanto as negativas. Na hora que eu falei isso, cara, caraca, ele encontrou coisas assim, saber, não, igualzinho minha terapeuta. É assim. que você busca você coisas muito variadas. Você não tem paciência, você não gosta de mediocridade, você às vezes é insensível com feedbacks. Eu, caramba, cara. Como é que ele sabia dos feedbacks? Porque eu brigo com ele. Eu falo, cara, você não é criativo. Pô, quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Você escreve assim? Eu falo. Às vezes inclusive, uma tendência. Eu ainda não pago, gente. Eu sou mão de vaca, eu ainda não pago eu uso o chat. Eu nem tenho aplicativo. Eu tenho o aplicativo e agora eu uso como se fosse Google. A Malu começou a usar mais, eu comecei a usar mais. Cara, faz o pago, mas você vai entender que uma das tendências do mundo é que o mundo das buscas, antigamente era de buscas curtas. Você chegava lá e falava, como resolver tal coisa? Agora, você literalmente faz um texto. Não, eu não escrevo, eu falo. Eu nunca. Uma tendência não vai ter mais busca escrita, vai ser só falado. Entendi. Então, por exemplo, eu tive um amigo meu teve um problema na empresa que descobriu que estava roubando a empresa dele. Pô, ele queria demitir, mas não queria fazer boletim. Opa, tudo bom? Eu tô passando a seguinte situação. Descobri que o cara estava roubando dentro da empresa, mas eu não quero fazer um boletim de ocorrência, só quero demitir, mas quais são os meus riscos e tal. Eu expliquei a situação como se eu estivesse falando com o advogado. Cara, veio todo o laudo, as leis. Eu já fiz isso também, lá em casa. Não era uma dúvida curta, era literalmente uma consultoria. Então tá aí uma tendência, se você quiser aprender a fazer SEO, faz SEO para YouTube, cria um blog com perguntas longas, eu já fiz isso no meu lá, para você ser encontrado pelo ChatGPT na hora que alguém for fazer uma pergunta e você ser mencionado ali no meio. Tá? Você entende já como é que ele faz a busca? Porque, por exemplo, o pessoal de vez em quando manda para mim que o ChatGPT me mencionou. O cara tá pesquisando sobre ações e falou, assiste esse vídeo aqui, é um vídeo meu. Ele busca no YouTube. Tem uma opção dentro do ChatGPT que você libera para buscar na web. Então ele vai buscar no Google, no YouTube, no TikTok, inclusive o TikTok é uma das coisas que ranqueia muito no ChatGPT. Então, provavelmente você colocou as tags lá e o cara encontrou. Se o vídeo for muito recente, normalmente aparece muito e tal. Mas uma das grandes mudanças vai ser uma cauda mais longa. Não vai ter aquela dúvida tão curtinha. Porque antigamente você perguntava uma coisa, tinha um monte de blog, você perdia tempo. Agora você faz uma consultoria falada. Imagina, você não tem nem que escrever mais. Então vai acabar a busca pesquisada. Inclusive fica a dica pra galera que quer fazer, que quer usar o ChatGPT da forma mais inteligente. Essa é a forma mais inteligente de fazer, né? Você ir lá e fazer uma pergunta longa, com ambientação, com contextualização sobre a questão, para que ele realmente dê com exemplo. Com exemplos. E também como o mercado de trabalho, as profissões vão mudar, né? O operacional e o tático vai ser substituído por pessoas, sim, daquela profissão, mas que sabem usar o ChatGPT de forma estratégica. Na minha empresa eu já vejo isso. Tem muitas coisas que a gente não contrata mais pessoas. Usa o ChatGPT? Faz tudo. Cara, copywriter, te falar. Eu tinha um preconceito, porque toda vez que eu tentava fazer copy com o ChatGPT, ela saía uma copy medíocre. E aí o cara... você começou a xingar ele e deu certo. Comecei a xingar. Aí vinha os caras falando, o problema é o prompt, o problema é o prompt, o problema é o prompt. Aí eu tentava vários prompts, o problema é o prompt. Aí eu entendi. O prompt é o comando que você dá. O script. É o que você falou, com o script. Inclusive tem muita gente... O problema é você, então, ele dizer. Mas eu descobri que não é o prompt. Porque o cara não era. Dava bastante contexto, mas ainda assim saía medíocre. Aí eu descobri uma sacada. Essa aí é a tendência. Inclusive, tinha muita gente falando, eu vou... Peraí, deixa eu anotar. Eu vou vender os prompts. É a maior burrice você vender o prompt, porque o prompt é o ouro e você vai vender. Então, o segredo é o agente. E aí, eu crio agentes que treinam e aí eu vou dando cada vez mais contexto. Eu transformo um diálogo longo com o ChatGPT, literalmente longo. Eu já fiquei, uma noite inteira até virar de madrugada, tentando treinar ele para entender... coisas para ele ser criativo, porque ele sempre vai no básico. Cara, isso é o que qualquer um pensaria, vai mais longe, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Depois de muito tempo treinando, eu criei um agente.
Então, o meu prompt não é um negocinho com bastante contexto e tal, é um agente extremamente treinado para cada uma das coisas que eu uso em copy. Ironia, deboche, sarcasmo, antítese, onomatopeia. Eu fui explicando cada um dos elementos literários, ensinei ele, porque ele sempre vai para uma coisa mais comum. O ChatGPT é uma inteligência de fazer associações. E aí eu descobri que ele sempre vai para a associação mais comum e básica, e ele nunca vai ser criativo desse jeito. Aí eu fui ensinando ele a ir muito longe, muito longe. Esse meu prompt vale ouro. Se eu dou o prompt para todo mundo vai ter. Agora, se eu vendo o agente, se você quiser ter o ChatGPT que escreve daquele jeito, você nunca vai saber o que eu falei para ele, você só vai conseguir ter o retorno. Aí eu consigo você me pagando pro resto da vida. Aí você cria uma assinatura pra pessoa ficar te pagando. Então, e não pagar uma vez só. Prompts, porque eu acho que assim, os infoprodutos da forma como são hoje, eles vão mudar muito. Porque as pessoas vão no ChatGPT. Se você dá o seu prompt para a pessoa analisar uma carteira, por exemplo, daqui a pouco ele não tem mais valor. Agora, se você tem a receita, é como se você desse a fórmula da Coca-Cola. Agora, você criou um prompt que sabe analisar uma carteira, descobre se ela está bem alinhada, conversa com o cara antes. O segredo não é eu falar tudo para o ChatGPT, é o ChatGPT perguntar para criar uma estrutura para você. Então, o cara pergunta a sua idade, o que você quer, se tem filho, se gosta de risco, qual o patrimônio, se fala inglês, se pretende viajar fora. E ele vai te perguntando tudo. Baseado nisso, quais ações você tem, ele entra dentro daquele algoritmo e faz uma análise de carteira. Esse prompt vale ouro, você não pode dar ele. Você vende ele, toda vez que o cara quiser analisar a carteira, o ChatGPT vai fazer as análises e as questões. Então... a gente está usando IA na Portfel. A gente está criando uma agora para usar com vendas para diferentes unidades aqui do grupo. Por exemplo, estava me perguntando outro dia, Bruno, qual nome você quer para sua IA? Eu pensei, cara, chama de Diana. Porque primeiro é uma deusa romana, uma deusa caçadora. Eu acho que mulher converte mais. E segundo, que Diana é de IA e depois vem o Ana, né? Só que o Facebook encrencou com o nome, sabia? Para usar no WhatsApp, porque é nome de deusa. E não pode coisa religiosa. Mas ninguém acredita mais nela. É romana. Não, pode ter a minoria, não sei o quê. Aí teve que dar um outro jeito, mas vai se chamar Diana no final. E eu não achava que tão cedo a gente teria IA fazendo vendas melhores do que humanos. Até que eu vi os scripts, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Teve um empreendedor que ele me mostrou, e ele estava usando IA já para vender, e a expectativa era cortar 100 vendedores humanos substituídos por IA. 100 pessoas. Ele falou, cara, olha isso aqui. Aí era uma cliente que tinha entrado para comprar um produto, mas quando ela foi abordada, a mãe tinha morrido. E aí a IA, ela se compadeceu, foi toda solidária, deu um cupom de desconto, falou que ia ser bom, que ela ia estudar, que ia deixar de pensar no que tinha acontecido, e a pessoa no final converteu. Mas a maneira como foi feito, eu falei, cara, que bizarro isso. É mais humano que humano, muitas vezes. Né? Porque que eu percebi o meu... Tem mais saco, né? Porque o vendedor tentou 100 abordagens no dia, o cara cansa. Não é só mais... tem mais tempo também. Porque o meu vendedor, ele copiava e colava as mensagens. Ele ficava Ctrl-C, Ctrl-V. A minha IA nunca vai precisar de Ctrl-C, Ctrl-V. Ela sempre vai ser ultra personalizada. E o vendedor, ele tá... O vendedor é muito mais robótico e automático do que a IA. Ela é generativa, né? Então, ela cria baseado na individualidade de cada um. Muito incrível. O que o Ladeira estava falando antes, eu acho que é uma grande tendência. A SaaStização das empresas de educação, né? Não vai mais ser um curso com conteúdo que você vai lá, consome aquela teoria, porque isso está virando commodity, né? Agora, as empresas de educação, elas vão começar a criar os seus próprios SaaS, os seus próprios sistemas, os seus próprios aplicativos, para também resolver essa questão de LTV, né? De segurar o cliente por mais tempo. Então, não vai mais ser assim, compra o meu curso por R$1.000, você sai do 0, você chega aos 100 e beijo, tchau. Ou, nossa, eu vou ter que criar um próximo passo do 100 ao 1.000.000 para ela comprar outro produto meu. Não, agora vai ser assim, entra para esse hub de soluções em que tem uma assinatura e você fica me pagando enquanto você quiser estar usufruindo desses aplicativos e eu vou te nutrir com mais conteúdo a cada momento. Esse é um movimento que a gente fez, assim... E aí entra a coisa do não posso deixar que essa tendência faça eu jogar no lixo tudo que eu já fiz até agora e do nada mudar o que me trouxe até aqui. Eu acho muito perigosa
essa frase que é bem comum na internet, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Eu também discordo. Às vezes sim, mas às vezes não. Então, o Instagram foi o que eu sempre fiz e os stories foi o que eu sempre fiz. Ai, não, agora para de fazer stories, porque é uma burrice você ficar ali fazendo um negócio que dura 24 horas. Vai pro YouTube, porque o vídeo de hoje, daqui 10 anos, vai estar te gerando receita. Beleza, fui pro YouTube. Comecei no ano passado, coloquei ali a regra. Levei isso a sério, mas eu não vou parar de fazer Instagram e falar assim, agora eu vou estudar das 8 da manhã às 6 da tarde no YouTube e gravar no dia seguinte o dia inteiro e adeus Instagram. Eu acho muito que a gente tem que manter o que a gente já faz muito bem, aquilo que a gente brilha, aquilo que a gente gosta também. Eu não sou a pessoa que ama tecnologia. Então, eu contrato pessoas que estudam isso na minha empresa. Também. Mas eu não sou ladeira, entendeu? Jamais viraria uma noite treinando um chat GPT. Mas eu também não sou tecnologia. É uma coisa que mudou. Porque, por exemplo, o Peter Thiel, que é um bilionário americano, é um cara inovador, na minha opinião, muito inteligente, né? Ele fala que nós estamos vivendo a mudança de paradigma. Porque até a era da inteligência artificial, profissionais que eram melhores em exatas do que em humanas tendiam a ser mais bem pagos. Tinha uma tendência. Agora ele falou, cara, mudou. Com o ChatGPT, quem gosta de escrever mais, quem tem mais criatividade, quem tem mais arcabouço porque leu mais e não pode saber nada de exatas, esse cara passa a ter vantagem. Porque o seu treinamento não foi baseado em gostar de tecnologia. Não. Simplesmente você pegou algo que é uma página em branco, tem muito conhecimento, mas não tem personalidade, digamos assim, e falou, cara, eu quero que você se comporte assim. Isso é muito interessante. Eu programei sem saber nada de programação. Exato. O que eu fiz ali? Eu programei o tipo de resposta que eu queria. Eu treinei o cara igual eu treinaria um humano. Estagiário. Só que pra eu... Cara, eu tô há muitos anos tentando treinar copywriters. Lá com a Kátia. Mais de 10 anos. E é muito difícil, porque é uma pessoa, né? Pra um copywriter que ficou comigo 5 anos, chegar a 1/10 do robô... Eu tenho uns aqui, vocês querem que eu leia? O robô que fez. Tipo, ó, não foi um humano não, foi um robô. Eu não conseguia um copywriter para fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque o copywriter, no final das contas, não tem como você dar as referências que você tem para ele no final das contas. Dá para dar referência. Mas sabe o que pode acontecer também? Você pode treinar o cara muito bem e aí ele vai embora, fala, ele vai... Tchau. Pô, pra que eu vou trabalhar pros outros se eu posso abrir meu próprio negócio? Aí entra também toda uma mudança no modelo de remuneração que a gente também tá vivendo no digital. São muitas coisas. E uma das mudanças de 2025 para mim, na minha empresa, foi que eu comecei a me dedicar ao treinamento da minha própria equipe em termos de copywriting. Você tá com quantas pessoas lá hoje? 40 e poucas. Uma equipe grande já. Ontem eu fiquei 2 horas com eles no Zoom, falando de script de vendas e o meu jeito de pensar na hora de vender. A gente está formando equipe comercial, é um grande desafio esse treinamento. Então, uma coisa que eu não fazia antes, 100% da Betina era dedicada para não alunos prospectar essas pessoas, me relacionar com seguidores e entregar meu conteúdo para os alunos. Hoje eu já estou bem dividida, eu também dedico boa parte do meu tempo a treinar minha própria equipe. Por quê? Porque isso é reserva de mercado. Então, acho que várias coisas assim que a gente está vivendo. O foco no LTV, então a transformação do produto não é mais um curso do 0 ao 100 e beijo, tchau. Virando uma comunidade que tem os aplicativos também, que eu seguro a pessoa. Muito foco em criar barreiras de mercado. E isso tem a ver com eu treinar minha própria equipe. Se eu ensino os meus copywriters e os meus vendedores a vender de uma forma que não está disponível em qualquer lugar e que eu desenvolvi nos últimos 7 anos e que eu não estou ensinando os outros também, eu crio uma barreira de mercado. Mas aí eu também tenho que mudar a forma de remunerar essas pessoas, porque eu tenho que segurar elas por mais tempo. Então, o jeito que eu acho que assim, o mercado do marketing digital, a gente viveu de 2010, 2012 até pandemia, um mercado totalmente infantil, imaturo. É aquela coisa do copywriter pedir porcentagem, não eram negócios. Agora a gente está transitando por uma fase que os infoprodutores eles estão virando negócios, empresas. Sei lá, se a gente parar para fazer conta quantos infoprodutores são empresas de fato, eu acho que tem menos de 20 no Brasil, na boa, assim. Pessoas que, tipo, se o empresário, se o infoprodutor, ele sair por 1 ano, ele quiser tirar um sabático, ou Deus me livre, ele tiver um problema de saúde, ele tiver que parar, a empresa não morre.
quantas pessoas hoje no Brasil? Eu diria que menos de 10, nesse caso, assim, vou ficar um ano fora. Então, isso é o que a gente tá vivendo, assim, lá na empresa. Transformar o que era um Instagram da Betina em um negócio. Com fundamentos, com premissas, com... Despersonalização também é uma palavra que ficou na moda faz uns 2 anos. Todo mundo queria despersonalizar, porque todo mundo queria parar de gravar, queria parar de aparecer, queria parar... Mas diminuir a donodependência, que é uma coisa que cansa muito a gente, né? No começo, assim. Se você não tem aquele propósito muito forte, também. Você para, você desiste. No meio também. Que é a coisa do lifestyle business, né? Você não tem um negócio, você tem um caixa. Então eu fico ali fazendo lançamento, levanto muita grana, mas a hora que cansa é aquela pessoa que fala, não quero mais saber do digital, não.